Bem-vindos a mais um Guerreiros TV, eu sou Fábio Ribeiro e hoje a gente vai fazer um overview sobre o Omnibus Authority, publicado pela Panini em agosto de 2022, com quase 1000 páginas, e como não é um título, né, um modelo de entrada para novos leitores, pressupõe que quem invista em Omnibus já tem um pré-conhecimento sobre os personagens e tenha curiosidade sobre o conteúdo desse Omnibus antes de investir. O preço inicial dele era R$ 389, mas hoje, passado mais de um ano, ele está com preço mais em conta, mas mesmo assim eu vou ajudar os leitores a saber o seu conteúdo para saber se realmente vale a pena o investimento. Antes de mais nada, eu vou fazer uma pequena introdução, antes de mostrar a parte interna do Omnibus. Eu sou muito fã do Authority, então talvez eu seja um pouco suspeito, né? Eu acompanhava as edições gringas lá na virada de 99 para 2000, né? E aqui tem as 29 edições. Eu adorava a equipe, a fase inicial escrita pelo seu criador Warren Ellis e desenhada pelo Bryan Hitch na sua melhor fase. Até hoje ele não superou em nenhum outro título que lhe sucedeu a arte e a qualidade desse material. Para quem não sabe, o Authority ele é construído com os membros remanescentes da equipe Stormwatch. Stormwatch era um título da editora Wildstorm, que era de propriedade do Jim Lee, que pertencia ao guarda-chuva da Image Comics. Obviamente, Stormwatch, assim como outros títulos da Wildstorm, eram títulos fracos, mal escritos, porque a maioria deles eram desenhistas. E o Stormwatch era um dos mais genéricos que existiam, né? Era uma equipe paramilitar, com poderes, respondiam a um líder que parecia até o Capitão Picard do Star Trek Nova Geração, onde os operativos cumpriam missões sob o comando da ONU, né, financiados pela ONU, e eram equipes rotativas. O Warren Ellis assumiu a revista lá no final, acho que é número 37 ou adiante, não me recordo, mas é que a revista teve quase 50 edições na primeira fase, e a segunda teve acho que 11 edições, mudando algumas histórias, dando mais peso político, mais intriga, mais conspiração, e na segunda edição, né, na segunda fase da revista, ele foi apresentando alguns personagens que viriam a compor o Authority no futuro. Ocorre que tudo nessa segunda fase da revista, o Warren Ellis já estava planejando dizimar a equipe Stormwatch. Aos poucos ele foi desmantelando, né, as equipes paralelas, e finalmente a equipe principal, o seu fim, todos eles morrem no crossover White Cats vs Aliens, publicados no Brasil pela Pandora Books. Ocorre que nos Estados Unidos, essa história foi republicada apenas uma única vez no encadernado Final Orbit do Stormwatch, ainda pelo selo da Wildstorm, porque o Jim Lee vendeu o seu estúdio Wildstorm para a DC Comics, e esse crossover não acompanhou, né, porque tinha contrato com a Wildstorm, mas eles não renovaram o contrato quando foi para a DC. A DC republica todas as histórias do Warren Ellis nesses encadernados, né, isso aqui é similar aos encadenados gringos já pela DC Comics, e não tem essa edição do crossover. Então, quem lê, acompanha, antes de ler o Authority, acompanhou pelo Stormwatch, fica sem entender como a equipe principal havia morrido, né? Não faz nem menção, né, se eu não me engano. E no Brasil, a publicação de Authority foi bem irregular. Houveram 3 tentativas de publicação de todo o material, primeiramente pela Pandora Book, depois pela Devir, e finalmente pela Panini, que publicou, né, teve a honra de publicar as 29 edições nesses 4 encadernados aqui. Mas ainda ficou faltando algum material, por exemplo, como essa série da Jenny Sparks, porque a Devir, depois da Pandora, que publicou algumas histórias, né, alguns encadernados também, e, se não me engano, a Pixel Media, tô fazendo a cola ali, a Pixel Media tentou publicar de maneira espaçada também, mas nunca concluiu a série. Só para vocês terem uma ideia, nessa edição de 984 páginas, nós temos as 29 edições do título mensal, o anual do ano 2000, a minissérie, já citada de Jenny Sparks em 5 edições, que só havia sido publicado pela Devir antes, e 2 especiais, o Wildstorm Summer Special e o Wildstorm A Celebration of 25 Years, mas não deve fazer parte do canon. Talvez também uma minissérie mais recente do Midnighter, também talvez fosse interessante compilar aqui. Mas como as edições Omnibus da Panini seguem à risca as edições americanas, não tem muito o que questionar. Mas, finalmente, publicado tudo na íntegra pela Panini, isso é uma verdade. Então vamos à parte interna da revista. Bom, vamos lá. Vamos finalmente mostrar a edição por dentro, né? Aqui a frente, o verso, mostrando o que compila, o nome dos personagens envolvidos, né? Aqui a gente tira a dust cover, né? A capa impressa, que ela tem... Curiosamente, esse é o dust cover da versão Absolute americana. Dentro tem todas as artes, os capítulos separados, todos os
artistas envolvidos, o expediente da Panini, e começa já com a fase do Brian Hitch, né, que são as 12 primeiras edições, o primeiro ano que o Warren Ellis escreveu, e dividido em arcos de 4 em 4 histórias, né, 3 arcos de 4 histórias. Primeiramente eles enfrentando a Ilha Gamorra e o Kaiser da Ilha Gamorra, um déspota oriental. Essa cena de batalha no espaço, os super chineses voando, né? E aqui já é em Albion, né, a Terra Paralela, e por fim, né, eles lutam também contra um ser que praticamente, como se fosse Deus, a criatura biológica que criou a Terra. Então tem muitos cenários, muito panorâmica de cidade, muita arte widescreen. O Brian Hitch estava mandando muito nessa fase, né? Ele nunca superou em termos de qualidade, nem Supremos para Marvel. Ó, aqui já é a fase do crossover com o Planetário. O Warren Ellis também escrevia o Planetário, né? Que é uma série finita, né? Teve o seu começo, meio e fim e não foi mais aproveitado, mas teve esse crossover com o Authority, onde ele faz a ligação da Jane Spark com o Elijah Snow, os dois líderes de cada respectiva equipe. Desenhada pelo Phil Jimenez, né? Tenta emular a arte do Brian Hitch, aqui já continua no mesmo padrão. Isso foi no meio, antes do último arco de histórias do Brian Hitch. Aqui já retoma o último arco, né? Que é contra o ser biológico, que é o criador da humanidade, ou seja, Deus. Capa sempre do Brian Hitch. São espetáculos. Eu sou suspeito para falar, eu virei fã de carteirinha, apesar de que o Brian Hitch hoje não tenha ficado bastante genérico, nessa fase ele era muito inovador. Pena que não segurou o fôlego, né? Não conseguiu manter a inovação por muito tempo, o estrelato. Mas ele tá no meu top 10 de artistas de todos os tempos. Ele é uma mistura de Alan Davis com Neil Adams. Aqui já chegamos no arco final, onde o título passa, né, para outro escritor. Aqui ainda é o Warren Ellis, mas na sequência ele passa por Mark Millar, que vai ter primeiro tem a minissérie de Jane Spark, né, que já vamos chegar nela, que já é o Mark Millar assumindo os roteiros, em parceria com John McCrea, o famoso desenhista do Hitman. Só que ele tem uma arte mais suja, né, acho que não combinou muito. As pessoas tinham expectativa de ser continuidade do Brian Hitch, ele até se esforçou, não fez tão sujo como o Hitman, mas não teve o mesmo brilhantismo. Mas a história é muito bacana, né, da Jane Spark, porque ele mostra todas as conexões, ele preenche muitas lacunas do primeiro ano do Authority, inclusive já deixa pistas para o segundo ano. Aqui já começa a fase do Mark Millar, desenhada pelo Frank Quitely. Acredito que seriam mais 12 edições, mas o Mark Millar foi até a edição 29, mas nem sempre, né, ele deixou algumas lacunas escritas pelo Tom Payer, né? O próprio Frank Quitely também não desenhou tudo, né? Deixou arte para fazer com o Dustin Nguyen, entre outros artistas, porque ele não é conhecido por ser muito rápido, né? Então a arte fica bem irregular, o título perde fôlego, apesar de conceitos apresentados, muitas reviravoltas, mas o título deixa um final em aberto, sem spoilers, obviamente. Ó, a edição 29 é a última, e a qualidade, como eu falei, vai caindo, principalmente de arte. E aqui tem os extras, né? Mas os extras são geralmente capas, né? Capa do Absolute, capa dos encadernados americanos, e por aí vai, com todos os artistas envolvidos, desde Frank Quitely, Brian Hitch. Aqui tem uns pin-ups de outros desenhos que não desenharam a série, e um projeto também acho que era chamado Authority Widescreen, né, que foi cancelado, mas tá aqui como extra. Bom, é isso, espero que com um textinho aqui também. Espero que tenha tirado a curiosidade, e se realmente vale a pena para quem está interessado em adquirir essa edição. Valeu!